Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. A gente continua falando sobre limites no infinito. Então essa já é a nossa aula número 10 sobre limites, tá certo? Eu recomendo que vocês assistam a nossa aula de número 9, que foi o nosso primeiro contato com limites no infinito. E para vocês acessarem essa aula número 9, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E para vocês terem acesso a todas as aulas desse curso, eu recomendo que vocês acessem a nossa playlist. Eu também vou deixar o link para vocês encontrarem as playlists, beleza? Bom, só lembrando que a gente já viu, né, o tipo de determinação, que é essa indeterminação aqui, 0/0. A gente fez bastante exercício sobre isso. E hoje a gente vai aprender outros tipos de indeterminações, tá bom? Bom, então no final da aula passada a gente viu esses dois exercícios aqui, tá certo? Eu falei para vocês que são dois tipos de indeterminações e também mostrei os erros comuns que as pessoas cometem ao tentar resolver esses exercícios. Então vamos começar resolvendo esse primeiro exercício aqui para a gente ver qual é o erro comum. Então deixa eu abaixar um pouco aqui. Bom, o erro comum é o seguinte: dizer que isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para infinito até aqui está certo. Dizer que isso aqui também vai para infinito também está certo. E dizer que isso aqui também vai para mais infinito também está certo. Aí a pessoa coloca aqui, ó, somando, né, vai dar mais infinito. Então em cima vai dar mais infinito e embaixo vai dar mais infinito, tá certo? Por conta desse mais infinito. Aí corta isso daqui e diz que o resultado é 1. Isso está errado. Bom, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo assim, ó, eu digo que o limite com x tendendo a mais infinito. Aqui eu coloco x em evidência e fico com x que multiplica x mais 1. Então eu coloco aqui x que multiplica x mais 1 dividido por x. O que eu posso fazer? Eu posso cortar o x aqui com esse aqui. Então agora ficou fácil, ó, porque mais infinito mais 1 vai dar mais infinito. Então notem, antes a gente resolvendo daquele jeito havia dado 1, agora deu mais infinito. E essa é a resposta certa. Então esse limite aqui, o resultado é mais infinito. Eu queria comentar qual é o erro que as pessoas cometem. Aqui no numerador eu tenho uma função que eu vou chamar de g de x. É uma função que ela está indo para o mais infinito, isso a gente observou. Aqui embaixo eu tenho uma função, vou chamar a função f de x. Essa função f de x, ela também está indo para o mais infinito. Só que cada função vai para o mais infinito de um jeito, né? Porque o mais infinito não é um número, é uma ideia de algo que é positivo e é arbitrariamente grande, tá certo? Não é um número específico, não é 1 trilhão, não são 12 trilhões. É um número muito grande, traduz a ideia de algo muito grande. Então, esse infinito aqui é diferente desse outro infinito aqui. Ambos são grandes, mas são diferentes, porque cada função vai para o infinito à sua maneira, do seu modo. Então, g de x vai para um certo infinito e f de x vai para outro infinito. Por isso eu não posso, como a gente havia feito, né, o erro comum, cancelar o mais infinito em cima com o mais infinito embaixo, porque são coisas diferentes. Isso não dá 1. E a gente observou, de fato, não dá 1, dá mais infinito. Para a gente entender melhor isso, vamos dar uma olhada no gráfico, né, dessas funções. Então aqui eu desenhei para vocês o gráfico da função, né, x² mais x, e o gráfico da função x. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que quando o x vai para o mais infinito, ele fica grandão, as duas funções vão para o mais infinito também. Só que o que acontece? Essa função preta, essa função cinza escuro aqui, ela vai para o infinito de forma muito mais intensa. Veja a inclinação, ela sobe muito mais rápido do que essa função aqui que está representada com o gráfico azul. Então, quanto mais longe o x vai, maior é a diferença entre essas funções. E a diferença só vai aumentando, tá certo? Porque a velocidade com que a função x² mais x ela aumenta é muito maior do que a velocidade com que a função x aumenta. Por isso que o limite, né, quando eu pego x² mais x e divido por x, vai dar mais infinito. Porque cada vez mais a diferença entre as funções está maior, tá certo? A função aqui está crescendo muito mais rápido do que essa azulzinha aqui. E lá no infinito, a diferença entre elas também vai tender ao infinito, beleza? Bom, vamos falar agora desse outro exemplo também que eu falei na última aula para vocês. Eu vou fazer primeiro do jeito errado, né, do jeito que não pode ser feito, que é o seguinte: eu vou dizer que isso aqui vai para mais infinito, esse cara aqui vai para mais infinito também, então eu vou copiar esse mais infinito aqui do lado. Como eu tenho menos, esse mais infinito vai ficar menos infinito, então vai ficar menos infinito. Aí eu digo o seguinte, ó, mais infinito com menos infinito é igual a zero.
Agora eu acho que você já desconfiou um pouco disso, porque você já está atento. Você já sabe que esse mais infinito representa algo grande, não é um número. E esse menos infinito também representa algo grande, não é um número. Então essas duas coisas elas podem ser diferentes, e de fato elas são. Então o resultado não é zero. Porque essa função x² ela vai tender para o mais infinito da maneira dela. E essa função x vai tender para mais infinito de outro modo. Cada função tem um modo particular de ir para o infinito. Como é que eu resolvo então? Eu escrevo assim, ó, limite com x tendendo a mais infinito. Aqui eu vou colocar em evidência, né? Então vai ficar x que multiplica x menos 1. Então eu coloco x que multiplica x menos 1. Agora a gente consegue analisar melhor isso. Ó, eu tenho esse x aqui que vai para mais infinito. Quando eu subtrair menos 1 de mais infinito, eu vou continuar tendo mais infinito. Então toda essa parte aqui vai para o mais infinito. E o x também vai para o mais infinito. Ora, eu vou multiplicar algo que é muito grande por algo que também é muito grande. Eu vou continuar tendo algo muito grande, eu vou continuar tendo mais infinito. Perceba que agora eu estou trabalhando com mais infinito vezes mais infinito e não tem problema. Porque mesmo eu sabendo que eles são diferentes, eu sei que ambos são muito grandes. Então o resultado vai dar grande também. Bom, vamos ver como é que fica o gráfico dessas funções para a gente analisar graficamente a situação. Então, o gráfico da função x² é esse gráfico azul e o gráfico da função x é esse gráfico cinza escuro, quase preto. O que você percebe? Você percebe que quando x é arbitrariamente grande, vai para o infinito, essa função aqui ela se torna arbitrariamente grande e vai para o infinito também. Assim como a função x, ela também se torna arbitrariamente grande e vai para o infinito. Só que a função x² ela vai para o infinito com muito mais intensidade, de forma muito mais rápida. De modo que se a gente observar aqui, a diferença entre elas era pequena, e conforme a gente vai aumentando o valor de x, a diferença entre elas vai aumentando também. Quando x for para o mais infinito, essa diferença aqui entre elas também vai para o mais infinito. E o limite que eu estou calculando é justamente a diferença entre essas funções, né? É x², que é a função de azul, menos x, que é a função de cinza escuro. E eu observo que a diferença entre elas, quando x vai para o mais infinito, a diferença também vai para o mais infinito, então é o que eu escrevo aqui. Ou a gente poderia também fazer o tratamento algébrico, tanto faz, mas eu acho que a maneira gráfica ilustra bem o conceito de diferença de funções para a gente. Muito bem, então a gente já viu algumas indeterminações, né? O zero sobre zero já é um caso já que a gente trabalha bastante tempo, acho que a gente está bem acostumado com ele. E vimos mais um caso hoje de indeterminação, que é quando eu tenho o infinito dividido por infinito. Aqui eu tenho esse símbolo mais e menos, porque eu poderia ter mais infinito com mais infinito com menos infinito com menos infinito. Todas essas combinações aqui são indeterminações. Como a gente viu, cada função vai para o infinito de uma maneira particular, então eu não posso afirmar nada sobre isso. Eu preciso arrumar alguma ferramenta matemática, em geral a gente vai lançar a mão da álgebra, para tentar eliminar essa indeterminação. Uma outra indeterminação que a gente viu é essa daqui. Isso daqui não é zero. Pode ser zero, mas não é necessariamente zero, porque cada função ela vai para o infinito de modo particular. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. E aqui eu só escrevi o contrário, né? Coloquei o mais infinito aqui e o menos infinito em primeiro lugar. Vai dar na mesma. A gente tem que tomar cuidado então com a divisão e com a diferença entre coisas infinitas, coisas grandes. Eu poderia resumir para vocês aqui o seguinte, que quando a gente tiver divisão de infinito por infinito, tá certo? E a diferença de infinito com infinito, a gente tem uma indeterminação. Agora, se eu tiver uma multiplicação, né, infinito vezes infinito, ambos positivos, vai dar infinito. Se eu tiver menos infinito vezes infinito positivo, vai ser igual a menos infinito. Porque eu tenho algo grande vezes algo grande, vai dar algo grande. Eu tenho menos com mais, aqui tenho mais, né? Vai dar menos, tá certo? Então, isso aqui segue a regra que a gente está acostumado a trabalhar com números. E a soma, né? Se eu tiver mais infinito com mais infinito, eu vou ter mais infinito. E se eu tiver menos infinito com menos infinito, eu vou ter, claro, menos infinito. Eu devo muita coisa, aí eu somo com mais dívida, eu continuo devendo bastante coisa, tá certo? Então, quando a gente tem multiplicação e soma, a gente não tem problema algum. Quando a gente tem divisão e diferença, a gente está no caso da indeterminação, então a gente precisa arrumar ferramentas para se livrar da indeterminação. Então, isso aqui é um caso bem simples, né? Para a gente ver, ó, aqui o x vai para mais infinito, aqui o x vai para mais infinito. Eu posso somar mais infinito com mais infinito, vai dar mais infinito, porque a soma não tem problema nenhum. E aqui também, ó, eu tenho x, né, indo para mais infinito,
com mais 3, vai continuar tendo algo muito grande. Se eu multiplicar por algo que é muito grande e é positivo, eu vou continuar tendo algo muito grande. Então, hoje a gente apresentou para vocês algumas indeterminações. A gente ainda não trabalhou técnicas que eliminam as indeterminações. Então, a gente vai aprender a fazer isso nas nossas próximas aulas a partir da nossa aula de número 11, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!